dia. Cheio de graça, Senhor. Nossa morte. Podemos nos sentar e cantando. Levanta-te, levanta-te. É preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te. Confia no Senhor e segue. Levanta-te, levanta-te. É preciso caminhar sem medo. Levanta-te, levanta-te. Confia no Senhor e segue. Então, boa noite, amados irmãos e irmãs. Vixe, tá fraco. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de oração. Já convido você aí tomando na sua mão a sua Bíblia. Como falaram, eu sou Wellington, tenho 20 anos, sirvo no grupo de oração, louvor e adoração no Ministério das Artes, mas também no Ministério da Pregação. Hoje coordeno o grupo de oração e o Senhor me chamou nesse Cristo Vive, o terceiro, Cristo Vive, para anunciar a sua palavra. E eu convido você a abrir a Bíblia em João, capítulo 20, versículo 19 a 23. João 20, 19 a 23. Amém ou misericórdia? Só aí tomando uma surra da Bíblia. João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Então vamos ver o que Jesus nos fala na sua palavra. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes os pecados, estes ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Possamos aplaudir a palavra do Senhor. E o tema dessa pregação é: a alegria do ressuscitado é a nossa força. Nós precisamos entender, irmãos, que hoje nós celebramos. O que é que nós estamos celebrando no grupo de oração hoje? Cristo que vive. Cristo que venceu a morte que Ele morreu para nos salvar, mas que a morte não teve o poder para detê-lo. E hoje nós nos juntamos a toda a igreja, desde domingo, para soltar esse grande brado de vitória e dizermos: Cristo vive, Cristo ressuscitou. Nós precisamos também compreender que não existe ressurreição sem a paixão e a morte que Jesus passou. Porque nós corremos o risco, irmãos, de nós esquecermos de todo o sofrimento de Jesus e olharmos para Ele e dizermos: Jesus ressuscitou. E nós acabamos esquecendo tudo o que Ele passou por nós e caímos no relativismo. Só existe ressuscitado porque houve o crucificado. E se houve o crucificado, foi por amor a você que Ele morreu. Mas foi por maior amor ainda que Ele não se deixou vencer pela morte.
ele ressuscitou. E agora, trazendo para o Evangelho, nós escutamos que os discípulos eles estavam num lugar fechado. Eles estavam reunidos, era o primeiro dia da semana, portanto, domingo, o dia do Senhor. E eles estavam às portas fechadas com medo da perseguição dos judeus. E com certeza eles diziam: ora, se mataram a Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, o que é que vão fazer conosco? Então eles se trancaram. Eles ficaram com medo. E com a morte de Jesus, eles esqueceram tudo o que eles viram e ouviram de Jesus. Os milagres, as palavras, as promessas, tudo parecia ter ido por água abaixo. Tudo parecia não ter passado de uma mentira, de uma grande farsa. Alguém que se intitulava o Filho de Deus, alguém que dizia que era o Senhor, mas que havia morrido. E talvez o sentimento que perpassava no coração dos discípulos era o sentimento de fracasso, de que tudo estava acabado. Mas nós precisamos ter sempre no nosso coração, irmãos, que Deus, Ele não é homem para mentir. Que Jesus, Ele é fiel às promessas que Ele faz a nós. E por isso eu te digo hoje, se Jesus fez alguma promessa a você, você não morrerá antes dela se cumprir na sua vida. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. E Jesus, sendo fiel, como sempre foi, Ele apareceu aos discípulos. E quando Ele apareceu, a primeira coisa que Ele disse foi: a paz esteja convosco. Porque Ele sabia que o coração dos discípulos estava atribulado. Quantas vezes nós nos encontramos dessa mesma forma? Quantas vezes nós nos encontramos, nós que estamos no grupo de oração todos os dias, nós que estamos na missa aos domingos, nós que adoramos o Senhor, que fazemos jejuns, orações, penitências, quando vêm as dificuldades, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Duvidar. Aí nós pensamos assim: mas isso é injusto. Eu que sirvo ao Senhor e Deus permite que isso aconteça. E o nosso coração perde toda a paz. Quando nós nos encontramos com alguém enfermo na nossa casa, o nosso pai, a nossa mãe, ou nós mesmos. Quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, para nós não conseguimos aceitar. E vemos que tudo aquilo foi o fim. E os discípulos se encontravam nesse estado de espírito. Mas quando Jesus adentra aquele lugar, a paz reina em seus corações. Deus não foi logo prometendo nada a não ser a sua paz, porque era aquilo que eles precisavam. E hoje, Jesus também quer derramar sobre você a paz do ressuscitado. Ele quer derramar sobre nós, nesta noite, a certeza de que a morte não é o fim, de que a morte não nos pode deter, porque Jesus já venceu ela por nós. Por isso, irmãos, nós precisamos confiar. Nós precisamos, irmãos, anunciar essa paz, anunciar o Cristo ressuscitado ao mundo. E para isso, se nós formos olhar na palavra, vai existir os discípulos antes da ressurreição e os discípulos depois da ressurreição. O antes da ressurreição eram discípulos que estavam temerosos, com medos. E nós nos encontramos assim. E muitas vezes nós nos encontramos, antes de encontrar o Senhor, nós nos encontramos em pecado, nós caímos, nós duvidamos, nós brigamos com Deus. Mas nós precisamos ter, é o que eu costumo dizer, nós precisamos ter o AC e o DC, o hélito antes de Cristo e o hélito depois de Cristo. Nós precisamos ter uma mudança após esse ressuscitado, após encontrarmos com o ressuscitado. Porque o coração dos discípulos não foi o mesmo. Se hoje nós estamos aqui, olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorrisão para ela. Se hoje nós estamos aqui nessa igreja,
na Igreja Católica, tenha certeza que foi a partir da experiência do ressuscitado que hoje nós podemos celebrar a Cristo. Podemos ser fiéis a Cristo aqui na igreja. Porque se Jesus não tivesse cumprido a sua promessa, os discípulos todos teriam voltado para a sua casa. Teriam voltado para a sua vida de antes. Mas Jesus quis que eles tivessem um encontro pessoal com Ele. Talvez o seu encontro pessoal com o Senhor seja hoje, no grupo de oração. Talvez você já teve o seu encontro pessoal. Talvez você, como discípulo, hoje, você já conhece a Deus, já experimentou a Deus, mas hoje você não tem mais força para perseverar em Deus. Você vê Deus como algo distante, como uma realidade impossível de ser alcançada. Porque era assim que os discípulos se encontravam. Mas nós precisamos dar um sentido novo à nossa vida. E esse sentido, essa força só é possível nós nos deixamos ser contagiados por essa alegria que gera paz, essa alegria que gera um amor profundo e esponsal pelo Senhor, um amor que você não quer outro amor a não ser aquele amor, porque Deus, Ele sela em nós essa alegria que é a nossa força. Mas não é aquela alegria de oba-oba, não. Porque quando nós podemos vir ao grupo de oração, pular, suar, levantar o braço, perder alguns quilinhos, né, pulando e tudo, e não encontrar Deus. Mas se nós encontramos o Senhor, a nossa alegria não passa jamais. Como nós dizemos, quando nós estamos no retiro de carnaval, a nossa alegria não acaba na quarta-feira de cinzas. A nossa alegria não acaba quando se inicia a quaresma ou quando se inicia a Semana Santa, que Jesus vai morrer. Mas a nossa alegria aumenta porque nós sabemos que o Senhor irá ressuscitar. Os discípulos, irmãos, eles estavam fechados em si mesmos, nos seus problemas. Talvez você se encontre assim hoje. Talvez você se encontre fechado em você mesmo e diga, eu já dei uma chance para Deus e eu não vou dar mais. Não, já passou. Ou então você vai dizer assim, não, eu sou muito pecador e não mereço o amor de Deus. Por isso eu não vou nem me aproximar do Senhor. Mas Jesus, Ele adentra hoje no nosso meio. Hoje Ele adentra no nosso coração, no meu e no seu. E quer dizer que Ele é maior do que o problema que você está passando. Aqui eu conheço a vida de poucos. Eu não sei o que você está passando e o que você veio buscar aqui no grupo de oração. Mas eu sei que o Senhor atenderá aquilo que você precisa. Às vezes nós não entendemos a demora de Deus porque nós queremos que seja no nosso tempo. Para nós, o nosso tempo é o hoje e o agora. Se eu quero um emprego, eu não quero amanhã. Eu não quero depois, eu quero o hoje. Se eu quero passar no vestibular, eu não quero passar no próximo ano. Eu quero passar hoje. Mas aquilo que Deus tem para nós, só Ele sabe o dia e a hora que Ele nos dará. Talvez, eu partilhava com um irmão, e nós conversávamos, e eu disse, irmão, talvez os 3 meses que você já vem passando de espera, se transforme em 3 anos, em 30 anos, eu não sei, mas eu só tenho uma certeza no meu coração, e a certeza que eu digo a você, Deus cumprirá aquilo que Ele disse. Quando Ele adentrou, imaginemos nós aqui, nós tudo fechado, com medo, talvez quando Jesus adentrou naquele lugar, eles se espantaram, eles talvez se apavoraram. E aí Jesus falou, a paz esteja convosco. Os discípulos talvez pudessem, se fosse nós, se fosse eu, talvez eu correria, porque eu pensaria que fosse um fantasma, uma alma, não sei, uma assombração. Ora, eu vejo o Senhor ser crucificado,
Eu ajudo a colocar Jesus no túmulo. E ele me aparece ali. Em suas chagas gloriosas, o que eu posso pensar? É uma assombração. Ou então, o medo talvez estivesse tão grande que os discípulos poderiam pensar: é algum soldado ou é algum judeu que veio para denunciar aonde nós estamos. Mas quando Jesus falou, os discípulos reconheceram a sua voz. Quando Jesus fala, meus irmãos, é diferente. Quando Jesus se dirige a nós, nós sabemos quando Ele está falando. Porque a voz do Senhor é inconfundível aos nossos ouvidos. Nós precisamos saber que o grito do mundo, o grito do pecado, não é maior do que o sussurro de Deus no nosso coração. Do que o sussurro de Deus no seu coração. Enquanto o mundo grita, Deus fala no silêncio no seu coração. E só é possível reconhecer a voz do pastor quando eu decido ser conduzido. Eu me decido a me deixar ser conduzido por esse pastor. Quando eles ouviram, o seu coração se encheu da verdadeira alegria. E eles tiveram força para continuar. Se você quer ter forças para enfrentar toda dificuldade que você está passando, no seu matrimônio, no seu trabalho, no seu estudo, Deus não promete coisas materiais. Eu já caminho com o Senhor, acho que desde sempre, na verdade, mas dentro da renovação carismática, acho que há mais de 6 anos. E eu nunca vi na Bíblia Deus prometer algo material. Eu nunca vi Deus prometer um carro. Primeiro que não tinha naquela época. Eu nunca vi Deus prometer casas, terrenos, dinheiro. A única coisa que eu vi Deus prometer foi a cruz. Porque não existe salvação sem a cruz. A alegria do ressuscitado não brota somente das suas chagas gloriosas, mas brota e se inicia na cruz. Porque foi na cruz que aquelas chagas se deram. É na cruz que nós somos moldados e somos formados para receber essa alegria que não passará. Se hoje nós queremos nos decidir pelo Senhor, se hoje nós queremos enfrentar toda a nossa dificuldade, só há uma maneira: nós tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus. Wellington, mas que incoerência é essa? Hoje nós celebramos Cristo ressuscitado e tu vens falar de cruz. Incoerência seria falar de Jesus sem falar da cruz. Porque a cruz é o sinal de amor de Deus por nós. Porque foi na cruz que Jesus se deu nas suas chagas gloriosas, dolorosas, para que hoje nós celebrássemos as suas chagas gloriosas. Meus irmãos, muitas pessoas na época de Jesus, quando os apóstolos começaram a sua missão, vai dizer isso no Atos dos Apóstolos, quando os primeiros cristãos eram presos, que eles apanhavam, que eles eram torturados, que tomavam tudo deles, terra, animais, casa. Os filhos eram vendidos como escravos. E aí eles passavam 1, 2 meses na cadeia, sofrendo. Quando eles voltavam para a sua vida normal, quando eles eram soltos, em 2, 3 meses, eles tinham o dobro ou o triplo daquilo que eles tinham. E os soldados, os romanos, os judeus, se questionavam, mas como eles conseguem isso? Porque tudo que eles faziam e tudo que eles sofriam para a glória de Deus. E por isso eles ficavam felizes. Meu irmão, se você está passando por dificuldade, eu convido você a colocar um sorriso no rosto, a sacudir a poeira do túmulo
e a dizer: Cristo me ressuscitou. Porque às vezes nós temos a mania de nos fazer de coitados e vítimas da situação. Exemplos. Ah, mas porque ninguém me ama, e eu sou assim mesmo, eu sou cheio de traumas, porque na minha casa é difícil, porque no meu trabalho estão me perseguindo, porque eu não consigo passar no vestibular, porque eu não consigo passar num concurso, e por isso Deus está me amaldiçoando, por isso eu não vou buscar Ele. Meu irmão, entenda uma coisa, pare de se fazer de vítima, levanta, proclama Jesus como o Senhor da tua vida e diz: eu acredito na ressurreição, eu acredito que hoje eu estou passando pela cruz, mas que Jesus me ressuscitará. Às vezes é mais fácil vestir a capa e se enfurnar dentro do túmulo novamente. Às vezes é mais fácil e mais cômodo nós nos colocarmos dentro do túmulo e dizer: eu sou assim mesmo. É aquele, vocês vão saber. É o irmão Gabriela. Como é o irmão Gabriela, né? A avó está arranhando, assim: eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Não, porque eu nasci assim, porque eu sou assim, porque eu não consigo mudar. Irmão, você tem jeito. Ora, se a morte, que é a morte, Jesus venceu, por que Ele não vai dar jeito na sua vida? Por que Ele não vai lhe ressuscitar também? Hoje nós precisamos nos decidir por Jesus. Hoje nós precisamos ressuscitar com Cristo. E nós somos chamados, amados irmãos, a ser testemunhas do ressuscitado. Nós somos chamados a não ficar para nós somente, a não guardar para nós a experiência da ressurreição. Não, Jesus ressuscitou para mim, eu não vou convidar o Rodrigo, não vou dizer para o Rodrigo isso. Eu não vou chamar ninguém mais de novo. Não, gente, já está bom, a capela está cheia. Eu não preciso mais convidar ninguém. Vamos ficar só nós aqui mesmo, como diz a palavra. Senhor, é tão bom ficarmos aqui e façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É cômodo, mas nós precisamos testemunhar para o mundo a alegria do ressuscitado. Nós precisamos gritar para o mundo. Mas cuidado. Às vezes nós queremos anunciar para o mundo somente com palavras. É pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e chegar lá no seu serviço e dizer: olha, se você não se converter, você vai para o inferno. Aí se torna aquela pregação enfadonha, chata. E você começa a querer trazer as pessoas por medo. Eu digo a vocês, mais do que palavras, o mundo tem precisado de exemplos. O mundo tem precisado do testemunho daqueles que experimentam a Deus. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. Meu Deus, mas fulano era tão errado. Vixe, mas ele era tão... Aí vai dizendo os pecados da pessoa, né? E agora ele está tão diferente, o que foi? E aí a pessoa vai perguntar para você: mas o que é que tem diferente de ti? E aí você vai dizer: eu fiz a experiência com o ressuscitado. Eu fiz a experiência com Jesus, que morreu, mas que por amor a mim e por amor a você, ressuscitou. Irmãos, preguemos com a nossa vida, como vai dizer São Francisco. Demos testemunho, contagiemos o mundo com essa alegria. Se está difícil para você a situação que você está passando, louve a Deus. Você levou uma topada, ao invés de você xingar todos os nomes possíveis e impossíveis, diz: Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te agradeço. Entende? Isso não é hipocrisia, não. É querer santificar e oferecer a Deus esses pequenos sacrifícios. E nessas pequenas coisas, dar testemunho de Deus. É fácil? Não é fácil. Às vezes você pode dizer assim: ah, mas o Hélio está dizendo aquilo ali, meu Deus. Está faltando só a auréola. Não, minha gente. Quem convive comigo sabe. Você, todos nós
precisamos caminhar para Jesus. E talvez dos que estão aqui, eu sou o que está mais atrás, o que está mais lento ainda o processo de conversão. É preciso, mas é preciso que nós não nos detenhamos. A porta do sepulcro não é nada para aqueles que querem ressuscitar com Jesus. Se você quer ressuscitar com Jesus, é preciso você se decidir. Bata mesmo no seu peito e diga: eu escolhi ressuscitar com Cristo. Por isso, ninguém vai me deter. Por isso, nem o pecado, nem a dor, nem a perseguição, nada é capaz. Nenhuma pedra é maior do que o amor de Deus por mim. Por isso, irmãos, temos a certeza: Cristo ressuscitou verdadeiramente. Não foi faz de conta, não foi historinha da carochinha, não foi, não olhemos para Jesus como um Jesus histórico, como um Jesus que foi um personagem que naquele tempo, não, foi verdade, Jesus morreu, ressuscitou por amor a mim, por amor a você, mas você tem a liberdade de escolher e de dizer se Jesus, ele vai ressuscitar no seu coração ou não, se você vai permanecer no túmulo do pecado, ou se você vai querer hoje ressuscitar para a vida em nova em Cristo.